Então vamos lá, oficialmente começou nossa 40ª aula da comunidade bioquímica das emoções. Gente, 40 aulas, hein? Eu estava pensando, 40 que eu estou contando, que eu sozinha estou fazendo essas aulas com os conteúdos. Antes disso, eu fazia toda semana, fazia com os convidados, então eu acabei não contando. Comecei a contar formalmente, assim, eu fazendo sozinha, trazendo conteúdos de bastante profundidade para vocês. 40 aulas, hein? Hoje, 24 de abril de 2025, a gente vai falar sobre saúde, os 6 segredos do bem-estar, 6 pilares para a gente ter bem-estar. Alguns são meio invisíveis. E esses pilares, eles não atuam separados, eles atuam junto. E quando a gente tem problema em um, a gente vai afetar outros pilares. E aí é que a grande sacada, e convido vocês a terem papel e caneta e anotar, o que muitas vezes a gente vai acabar achando uma solução para os nossos problemas de saúde em algum pilar que a gente não vê, que a gente não conhece, tá? Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gosto sempre de ler, esperando vocês chegarem mais, ler o trecho de algum livro. E ultimamente eu tenho lido, deixei marcado aqui, trechos do livro Inteligência Espiritual como Caminho, que é o livro que eu coordenei, também sou autora, e chamei outros coautores para escreverem suas histórias reais de superação, onde eles conseguiram seguir o caminho do coração, conseguiram usar a sua inteligência espiritual para tomar decisões difíceis, profundas na vida, e que trouxessem um sentido, que essa é a nossa inteligência espiritual. E hoje eu vou ler, então, enquanto vocês vão chegando, mais pessoas vão chegando, vocês vão compartilhando também para chegar mais gente, o capítulo da Regina, Regina Defante. A Regina é psicóloga e mentora, com especialização em gestão de pessoas, e ela atua como consultora, atuando em projetos relacionados com desenvolvimento pessoal e coletivo, bastante experiência em empresas. E foi tão interessante porque, assim, no mês que vem, em maio, o tema vai ser algo relacionado ao trabalho, porque dia 1º é dia do trabalho, e eu quero falar algo relacionado ao trabalho, nossa saúde emocional, algo assim. Não sei bem como que vai vir o tema bem certo. E eu tinha pensado, eu vou ler o trecho da Regina, porque ela fala de liderança. E achei que hoje, que era sobre saúde, eu ia ler o da Luana, que a Luana também conta uma superação bem interessante de questões de saúde. Só que daí o que eu fiz? Eu, sempre que eu monto assim o conteúdo da aula, eu medito um pouco para fazer a prática, intuir, receber a prática que eu vou fazer com vocês. E aí eu fechei os olhos e pensei nesse tema saúde e abri o livro, pensei, vou deixar vir quem que vai ser, se realmente vai ser a Luana. Abriu a Regina. Gente, então assim, eu já tinha intuído ela antes, e aí, quando eu fui deixar vir, veio a Regina. Daí eu pensei, bom, então é para ser. E veio bem numa página muito interessante. Eu vou ler um trechinho aqui de um lado e depois eu já continuo aqui do outro, e vocês vão entender, e eu entendi por que tem que ser ela, a leitura. Então, ela diz aqui em um pedaço do capítulo, aliás, o capítulo tem o nome de. Deixa eu só falar o título do capítulo da Regina Defante. Sentir para agir, a arte de liderar. Tá, o que isso tem a ver com saúde? Vocês já vão ver. Aí ela diz assim, ó. Aqui também eu chamo a atenção de nossos leitores a avaliarem muito bem os conteúdos consumidos, tendo em vista a guerra de informação em que estamos vivendo. O objetivo com essa observação é incentivar uma busca mais saudável do ponto de vista físico e emocional, principalmente por acreditar que a melhor e mais valiosa transformação precisa partir de nós mesmos, e esse pode ser um importante passo. Por exemplo, no papel de pais, muitas vezes ficamos irritados pelo fato de os filhos não arrumarem as camas e tendemos a cair na armadilha de não reforçarmos outras habilidades. Fiz questão de dar esse exemplo,
pois por muito tempo fui refém, e ainda sou um pouco, desse modo de agir. No entanto, ao longo do curso Saúde Emocional e Inteligência Espiritual, fui me dando conta disso e procurando agir de forma diferente. Afinal, se digo que a transformação tem que partir primeiro de mim, devo ser o exemplo e reproduzir a mudança que vislumbro no mundo. Ainda para esse tópico, é importante ressaltar como é libertador quando conseguimos ter a percepção mais apurada e entendemos que podemos estar no meio de uma energia bloqueada, ou seja, apenas valorizando o operacional e o que tem de ser feito como tarefa cotidiana. Muitas vezes, nem paramos para pensar o quanto somos capazes de resolver as questões apenas ouvindo o coração e entendendo as mensagens que nos são enviadas. Lembro-me que em uma das aulas da Júlia Wunderlich, ela falou a respeito desses sinais, a partir de uma conexão, e não parei de pensar a respeito e colocar em prática por meio de ações. Tem sido notória a mudança de energia, bem como no comportamento das pessoas com as quais convivo. Concluí que há uma onda vibracional que permeia o ambiente e somos responsáveis pelo que ela emana. Com isso, a ideia é chamar a atenção para o fato de que muitas vezes, sem ao menos percebermos, interrompemos o fluxo de energia por ancorarmos só no defeito ou problema, ao passo que poderíamos transformar em prática a observação e a valorização das habilidades, bem como a essência de cada um. Com esse intuito que eu falo do tema liderança, não como cargo, e sim como protagonismo e sua importância em todos os papéis da vida. Agora está começando a fazer sentido, eu já vou explicar. E para finalizar ainda, ela disse: eu sempre tive o desejo de registrar como percebo e sinto esse fluxo. E estou convicta de que, quando falo de nos conectarmos com a essência verdadeira das pessoas, conseguimos extrair as suas verdadeiras habilidades. E não menos importante que isso, conseguimos criar uma atmosfera tão positiva a ponto de convencê-las de sua incrível capacidade. Quando podemos ser essa ponte, acredito que nossa missão esteja cumprida. Uau! Isso foi só um pedacinho do capítulo maravilhoso da contribuição da Regina. E o que que isso tem a ver e por que que eu entendi que isso tem a ver? Porque, gente, eu pensei, quando eu senti de fazer saúde, abril é um mês que a gente comemorou o Dia Mundial da Saúde, daqui a pouco tem o Dia também da Saúde no Trabalho, no final do mês, então eu peguei esse tema para trazer e eu montei esses 6 pilares, esses 6 segredos, pensando no indivíduo, na gente, em trazer para vocês se analisarem, entenderem na sua vida. E o que que a Regina vem me trazer, que passou talvez despercebido e agora contribui muito com essa aula? A nossa autoliderança. Como ela falou, a liderança não só como um cargo, como líder numa empresa, a liderança na nossa vida e o exercer a liderança com os outros. E aí, com filhos, com o cônjuge, a família, a gente exerce esse papel de liderança, inclusive promovendo saúde, sabe? Então, como que a gente pode ajudar a ter o outro a ter mais saúde física, mental, emocional, espiritual? Esse é um papel de um líder autêntico, a autêntica liderança que ela quis explicar no capítulo. Então, ela trouxe essa energia, falando de uma liderança muito mais ampla do que a liderança da empresa, exercida na empresa. E faz todo sentido, porque eu tinha montado a minha linha de raciocínio nos pilares, e eu tinha esquecido, vamos dizer assim, talvez na hora de falar até viesse, mas assim, de comentar o quanto a gente é promotor de saúde, porque a nossa influência na vida dos outros vai influenciar para o positivo ou para o negativo. Então, foi fantástico, Regina, agradeço a tua contribuição. Então, agradeço muito a Regina a ter, e ao universo, a sincronicidade que a gente falou na aula passada, dessa leitura, de ter aberto realmente da insistência, não é a Regina, porque ela, citando, inclusive, o fato como a gente enxerga, como a gente fica preso em situações,
tudo isso influencia em todos os pilares da nossa saúde. Agora vocês vão entender por quê. O que que acontece nesses 6 pilares que a gente precisa olhar e que todos dão suporte para a mesma saúde, como na live que eu fiz com a Marilise, ela ainda comentou nessa, tem várias doenças, mas saúde não tem várias saúdes, saúde é uma só. Só que a saúde, ela tem esses suportes, esses vários suportes que estão interligados, que atuam como um grande suporte de saúde, claro, mas a gente consegue esmiuçar um pouquinho, dividir eles para que a gente possa fazer uma linha de raciocínio, possa olhar um pouco separado para conseguir entender e melhorar isso. Então, o que que há em comum em cada pilar, em cada suporte, é que cada um desses que eu vou falando, ele vai mudar a tua química interna, a tua bioquímica. Todos. E o que que é, no fim das contas, o bem-estar? É o nosso estado químico no corpo. E ele pode ser desencadeado por vários fatores. Então, a nossa química, ela é o nosso resultado final, é o que a gente vai sentir. E todos esses pilares influenciam a química do nosso corpo. E isso muda o resultado, muda se eu vou sentir bem-estar ou não, se eu vou ter mais saúde ou não, ter alguma situação incômodo, uma doença física, emocional, mental, espiritual. Então, esses pilares todos, a gente vai falar agora, e o primeiro pilar é a alimentação. Então, vamos lá. O primeiro pilar sendo a alimentação, e quem pegou papel e caneta vai gostar disso aqui agora. Eu quero trazer para vocês uma visão não nutricional, não só nutricional, vamos dizer, da alimentação, porque eu não sou nutricionista, mas uma visão a partir da bioquímica das emoções, dessa alteração da química. O que que acontece? Comer é um ato de saúde. Comer é a maneira como você coloca o mundo dentro de você. Não se trata só da gente nutrir o corpo físico, mas da gente regular a energia, o humor, a mente, o comportamento, porque quando você come, você vai liberar uma cascata de substâncias que vão alterar imediatamente o teu estado de disposição, se você vai estar mais paciente, mais irritado, inclusive a tua capacidade de tomar decisões dependendo da comida. Então, a comida, se a gente parar para pensar, ela é uma informação bioquímica. Qualquer comida que seja, ela é química, ela é nutriente, são compostos químicos. Então, esse pilar é o primeiro, é o básico. A forma como você se relaciona com essa informação, a comida é informação para o teu corpo. Porque o teu corpo entende química. Então, você está dando um conjunto X, Y, Z de química, cenoura, uma maçã, um pão, tudo é química ali. Vai entrar, essa é uma informação química que chega no teu corpo. E isso muda a tua realidade de saúde. Por isso, a gente pode ver como faz sentido a gente comer alimentos vivos. Descasque mais, desembale menos, mais nutrientes. A chance de você entregar variados nutrientes, aminoácidos, vitaminas, minerais é muito maior quando você vai consumir alimentos vivos do que alimentos artificiais, que têm açúcar, gordura trans, corante, conservante, enfim. O teu sistema emocional vai entrar num desequilíbrio quando essa alimentação não fornece os elementos químicos adequados. É lógico, a gente já ouviu muito falar isso. Ainda bem que a gente tem mais informação hoje. Só que eu acho que essa visão de entender o alimento como uma informação, como um diálogo com a vida, vocês ainda não tinham parado para pensar. Porque as nossas emoções, elas também são química.
Então, tudo é química. E a gente precisa de uma boa matéria-prima, um bom, boas químicas ali, boas químicas que vão gerar nossa bioquímica, química do corpo, para desencadear uma engrenagem saudável de saúde. No excesso de açúcar, por exemplo, a gente vai ter um pico de glicemia, um pico de prazer, um pico seguido de uma queda, e isso vai se traduzir numa instabilidade emocional, numa confusão, num cansaço, numa irritabilidade. E não é só o que você come, né? É como a gente come, porque comer é esse diálogo com a vida. Então, a próxima vez que vocês forem comer, talvez depois dessa aula, vocês vão jantar, aí vocês vão olhar para a comida de um jeito bem diferente, porque vai olhar para a comida e entender, eu estou conversando com a vida por meio do alimento. Tudo que eu estou colocando para dentro é informação. Essa informação vai ter efeito. Não existe uma possibilidade de não causar alguma coisa, ela vai ter um efeito. Então, e o modo como a gente come? Se a gente come com pressa, com distração, não tô nem aí, tá correndo, tô culpado, tô triste, tô tenso, essa também é uma química que eu estou produzindo naquele momento. É a tua consciência daquele momento. É consciência do momento, ela é um estado bioquímico do momento. É a tua vibração energética do momento, teu emocional do momento, tua bioquímica do momento. E o corpo registra o quê? Que o alimento, essa informação cheia de química, chegou no teu corpo nesse momento que ele está, vamos dizer, lutando, luta ou fuga. E o que que acontece? O alimento chega, mas a informação do teu estado emocional, antes de colocar essa informação alimentar para dentro, era de tensão, de ansiedade, de pressa. Aí entra o alimento e acontece o quê? O alimento encontra o quê? Esse estado de luta ou fuga. E nesse estado, a digestão é a última coisa que acontece, porque para, tá? Então, olha como a gente vai criando confusão para nós. A gente vai criando essas confusões. Então, por outro lado, se a gente come com atenção, se a gente tem gratidão pelo alimento, para pelo menos 5 segundos para observar quanta química, quanta informação tem ali. Nossa, que alegria! Meu corpo vai receber um monte de coisa. Agradecer só com essa alegria. Você vai transformando o alimento nessa força vital. Aí vem uma dica, então. Antes de comer, a gente para um pouquinho, a gente respira um pouquinho, a gente olha para o prato, a gente agradece, sente o cheiro, sente a cor. Aí a gente olha assim, tem vida nesse alimento? Que informação que esse alimento me traz? E aí você observa o teu diálogo emocional com a comida. Que emoção que eu busco nesse alimento? Que emoção eu queria? Ou qual emoção eu quero soterrar ou anestesiar com esse alimento, com essa refeição? Porque a gente não come só com a boca. A gente está comendo com o nosso emocional inteiro, a nossa bioquímica inteira, nossas emoções que estão aí. Então, comer é esse ato de escuta das emoções, porque emoção é bioquímica, alimento é química, e esse é o diálogo básico, básico, o primeiro pilar que vai acontecer. Aí, quando você come em paz, você silencia, você vai escutando as suas necessidades, é um jeito de você colocar o teu estado de consciência como um oferecimento de amor por você. Você oferece amor por você em forma de escolha de bons alimentos. Você nutre não só o teu corpo, mas tua alma, porque você está tendo uma autoconsciência, e vem o que a Regina colocou ali, essa autoliderança, de saber o que você está fazendo. Isso demonstra amor por si mesmo. E quem fez a formação em saúde emocional sabe que tem um corpo chamado corpo emocional
que a gente precisa tratar, cuidar, olhar para essa relação de amor com a gente. Se a gente não fizer isso, vai gerar o quê? Os bloqueios, que vocês já sabem como são os que fizeram a formação. E aí a gente começa a criar problema em outros níveis. A água também, aqui entra a água também. Oferecer hidratação é oferecer amor por você. Cada refeição é um diálogo químico entre o corpo e a mente. E quem define esse diálogo é você. A Cíntia falou aqui, perfeito, Júlia, comida é informação. O primeiro pilar, comida, é uma forma profunda de auto-amor. Ótimo, Cíntia vai fazendo o resumo para todos nós. Legal, muito bom mesmo. E a Regina, que eu li o livro, aqui o capítulo, ela fez a primeira turma da formação em saúde emocional quando era junto com inteligência espiritual. E agora, a partir da turma 4, que acabou há 15 dias atrás, eu tenho 2 cursos separados, tá? Formação em saúde emocional, que é online, aos sábados, e tem uma duração de 9 aulas ao vivo, fica gravado, mas é 100% online. Esse dá para fazer de qualquer lugar. E tem a neuroimersão. A neuroimersão CMEI é a neuroimersão em saúde emocional, mindfulness, presença, e inteligência espiritual. Essa é presencial. É uma vez por ano, um evento de 2 dias, profundíssimo, presencial. Aliás, fazer um comentário rápido aqui, antes de ir para o segundo pilar. Achei tão legal, gente, porque assim, ó, quando eu fiz a primeira turma da formação em saúde emocional, eu recebi, um pouco antes eu recebi o direito autoral da bioquímica das emoções, que eu já tinha a marca registrada, mas o direito autoral na Biblioteca Nacional eu recebi exatamente junto com a primeira turma, antes da primeira turma da formação em saúde emocional, que é bem mais complexo de fazer, de ter o direito autoral da metodologia, do sistema. E agora, para a neuroimersão, que vai ser a primeira turma oficial da neuroimersão CMEI, em Balneário Camboriú, saiu agora, uns dias atrás, o registro da marca Paciência. Paciência é uma técnica que eu faço os caminhos de 9 passos para presença e inovação. Então, está super harmonioso. Olha que legal. Certo, o segundo pilar, pessoal, movimento. Movimento é fundamental, porque o nosso corpo, ele foi projetado pela inteligência divina, ou como a gente quiser, quem quiser pensar o que quiser, não importa. Importa que a gente estude a nossa máquina e perceba que ela é feita para o movimento, ela não é feita para o sedentarismo. Ela funciona com movimento, circulação. A prática de exercício, ela não serve só para a gente queimar caloria. Ela serve para a gente liberar a química. Tá vendo? Tudo é bioquímica, tá, gente? Por isso que não tem o que dizer, né? O exercício faz a gente liberar substâncias. Endorfinas, por exemplo, que vocês já ouviram falar, anandamida, ou várias coisas são liberadas. Eu não gosto de falar nomes de substâncias, apesar do nome do meu trabalho ser bioquímica das emoções, eu não falo os nomes, porque a gente é uma fórmula inconstante, super complexa, não tem uma coisa que a gente possa falar, isso aqui serve para isso aqui. Não é assim. No corpo não é assim. Não tem uma coisa que sirva só para aquilo ali. Enfim, mas quando a gente faz exercício, a gente faz essa liberação natural das substâncias, das bioquímicas que a gente precisa no corpo. E o sedentarismo, ele é um dos maiores ladrões de saúde emocional, inclusive. O movimento, seja uma caminhada, seja uma dança, uma espreguiçada, uma alongada, ele vai desbloquear o teu corpo, ele vai mexer com o teu corpo, mas ele também vai influenciar nas tuas decisões, nas tuas ideias, na tua oxigenação mental.
Então, o movimento, ele é clareza, o movimento, ele limpa a mente. É a química da saúde, diferente do alimento que a gente põe a informação para dentro, o exercício, ele faz a nossa autoprodução. Ele faz a gente ficar ativo, vivo, em vida, produzindo coisas dentro de nós, os órgãos funcionando em conformidade com o propósito de um corpo. Então, a gente não está aqui ingerindo a química, a gente está produzindo química. Por isso, o exercício é fundamental, a gente manter esse sistema funcionando. Dica, assim, quando a gente estiver travado, travado mentalmente, emocionalmente, você está ali naquela, como a gente colocou no início ali no capítulo do livro, olhando só para o negativo, que a Regina bem compartilhou com a gente, levanta, faz um agachamento, caminha e deixa o corpo te ajudar a sair desse looping emocional. Você pode respirar mais profundo enquanto se movimenta, a gente já fez exercício de respiração aqui. Esses exercícios de respiração que a gente fez na aula não foi passada, que a passada foi sincronicidade, foi na retrasada que foi de mindfulness. Eles mudam a química do corpo, o corpo vai entendendo que você respirando profundo está seguro, está relaxado, está bem, e vai mudando toda a química. E isso, no exercício, você começa a mudar teu padrão respiratório, teus batimentos cardíacos, você começa a fazer circular um monte de... e liberação de um monte de hormônios, de neurotransmissores e produções do que precisa. Por exemplo, assim, as pessoas falam, nossa, eu comecei a fazer exercício XYZ, qualquer um, academia, luta, natação, caminhada, não importa. Eu comecei a fazer o exercício, fiquei melhor, o meu estado mental melhorou. Veja, claro que melhorou comparado com o que a pessoa estava antes, mas teoricamente não é melhora. É o estado natural de bem-estar que deveria ser assim sempre. Só que a gente está sedentário. E aí, quando a gente começa a fazer o exercício, a gente acha que melhorou. Mas é assim que é para ser, não é que melhorou, melhorou comparado com algo que estava adoecido. Então, a gente tem como ativar o corpo mecanicamente. Não é, né, só a informação que a gente põe com a alimentação, com a água, é mecanicamente ativar o corpo. Eu acho interessante isso, não é um exercício, mas é uma constatação interessante. Quando eu seco o meu cabelo, eu tenho aquela escova rotatória, sabe? Eu ponho a cabeça para baixo e vou escovando. Geralmente é a hora que eu tenho muitas ideias. Porque eu tô pondo a cabeça para baixo, o sangue está circulando, você está lá escovando, está oxigenando, irrigando, ativando o sangue. Então a gente está ali trazendo algo. É bem interessante de pensar. É um negócio simples, é mecânico. Então, aqui, mecanicamente, a gente também precisa ter esse funcionamento e é nossa responsabilidade. O sono. O sono é o terceiro pilar agora. O sono é nosso terceiro pilar. E ele é um dos pilares, assim, é que todos são importantes, não tem como falar o mais, né? Mas o sono, ele é cura. O sono é cura. Durante o sono profundo, que o cérebro começa a se reorganizar. Ele organiza memórias passadas, memórias do dia, equilibra o hormônio, vai fortalecer a imunidade, vai mandar um monte de recados, vai fazer uma faxina. É uma faxina mesmo. A gente tem um sistema no nosso cérebro que é chamado de sistema glinfático. Não é o linfático, é o glinfático porque é no cérebro. Como o linfático, mas é no cérebro, glinfático. E ele atua esse sistema durante a noite. Tem que estar dormindo para ele funcionar. É o faxineiro. É veja, o produto de limpeza do nosso cérebro é o sistema glinfático. Ele limpa esses restos metabólicos. Quem dorme mal não vai receber essa faxina. Vai ficar com a casa suja, vai ficar com o cérebro mais carregado, porque esses metabólitos não saíram. Saíram pouco, não saíram direito. Então, pensa você ficar na sua casa
sem faxinar, uma semana, duas, um mês, 3 meses, um ano, sem faxina. Às vezes passa um paninho com água mal e mal, assim, daquela. Não dá. Não tem? Em casa a gente tem que passar, fazer uma faxina passar um bom aspirador, passar pano com produto bom, desengordurar as coisas. Tem que ser assim. O cérebro também. E aí, o que que acontece? Se a gente não dorme, não tem essa faxina pesada. É o sono que faz isso. E no sono, a gente vai baixando nossos níveis de cortisol. O cortisol geralmente é um vilão para as pessoas, porque é o hormônio do estresse. Não é só isso. A gente precisa dele para estar em vigília, para a gente estar ativo na vida. Por isso que eu não gosto de falar os nomes, porque senão a gente fica rotulando. Ai, o cortisol é o estresse, a serotonina é o bem-estar, não é bem assim, tá? Então, assim, só que o que que acontece com o cortisol? A gente vai diminuir isso, aí de manhã a gente começa uma produção mais elevada, sabe? Então, a gente precisa entrar em sono profundo também. E para entrar em sono profundo, porque a gente tem fases, fase um, fase 2, sono profundo, REM, que é quando a gente mexe os olhos rápido, que é quando o corpo está congelado, mas o cérebro está funcionando como se tivesse acordado, é a hora que a gente sonha. E cada fase tem sua necessidade para o corpo, para a saúde. Então, é fundamental a gente conseguir fazer sono com todas essas etapas. Quem trabalha de madrugada, quem faz plantão, quem tem filhos pequenos, vai ficar com isso prejudicado. Não adianta só a insalubridade. Então, assim, é um pilar que na nossa sociedade, com luz elétrica, com muita informação, com muita sobrecarga, acelerado como a gente acaba esse pilar escorregando muito. Mas daí você acorda às, sei lá, que horas da manhã, madrugada, para ir na academia fazer exercício porque precisa, e você come super bem. Mas você está dormindo 4 horas por noite, 5 horas por noite? E aí o não sono, essa sujeira de metabólitos, tudo isso, vai gerando um monte de sintomas de ansiedade, de TDAH. Aí vai ter um diagnóstico, às vezes errado, porque os profissionais também não sabem lidar com sono, porque isso também não é falado nas faculdades, sabe? Então é uma coisa que a gente precisa trazer a consciência, precisa falar disso e pesquisar mais sobre isso, tá? Bom, então o que que eu posso sugerir? Que a gente crie um ritual de desaceleração, que as luzes vão se apagando durante a noite, inclusive escureceu lá fora, já tem que meio que escurecer dentro de casa. Então, ter aqueles reguladores de intensidade de luz é bom, usar as luzes mais baixas, evitar as telas, tudo isso. E a gente está aqui numa tela falando. Então, depois daqui, todo mundo desacelerando. E uma coisa importante, além das luzes e das telas, é o coração. Digo aqui o coração, as emoções. Porque dormir com o coração pesado, dormir com a mente agitada é impossível. A gente não consegue dormir. Aí, de novo, eu digo da importância da nossa autonomia emocional. A gente precisa escolher um horário para a gente parar de resolver o mundo. Eu peco bastante nesse horário de parar de resolver o mundo. Às vezes, é 11 da noite, eu estou resolvendo o mundo ainda, no meu mundo. Então, o ideal é a gente, 9 da noite, 10 da noite, eu vou parar de resolver o mundo, porque daí eu tenho mais uma hora até eu ir dormir 11, mais ou menos, depende, claro, da vida de cada um. Mas pelo menos você ter uma horinha antes, você para de resolver o mundo. Você fecha teus ciclos emocionais. O que que, aquele ditado assim de não dormir brigado, é interessante, se eu não durma com algo em aberto, porque você não vai conseguir. Então escreve o que te preocupa, confia. Dormir bem é o maior investimento na saúde emocional.
e nos teus resultados. Então, para de resolver o mundo e começa a olhar para as tuas emoções, escreve elas, faz as pazes com as coisas emocionais que aconteceram, e aí o sono tem a tendência a ter uma qualidade. Aí, se precisar, procura um profissional que sabe trabalhar com a higiene do sono, tudo isso. Relações. O nosso quarto pilar é relacionamento, tá? Então, a gente falou alimentação, exercício, sono. Quarto pilar, relacionamento. Relacionamento não é sobre os outros. Relacionamento é sobre nós. Os nossos relacionamentos, eles são espelhos do nosso campo emocional. Toda relação que você tem, ela reforça ou enfraquece o teu estado interno, que é a tua bioquímica, tuas emoções, tua saúde emocional. As relações, elas estão diretamente ligadas a todos os nossos aspectos de saúde. As conversas difíceis, as convivências tóxicas, vão fazer o quê? Alterar nossas emoções. O que é isso? Altera a bioquímica do corpo. Isso afeta a saúde mental, emocional, física, altera o nosso comportamento. Quantas vezes a gente já ouviu falar que pessoas em relacionamentos tóxicos, abusivos, passando assédio no trabalho, muitas vezes, elas mudam o comportamento. Crianças, observe o comportamento, porque vai mudar todas as emoções, vai mudar a bioquímica, essa bioquímica ela vai gerar todos esses resultados, vai afetar a saúde física, mental, emocional e comportamento. Aí a criança volta a fazer xixi na cama, daí você começa com uma dor, uma tensão, uma situação física. Aí, por outro lado, as relações com vínculos verdadeiros, com presença afetiva verdadeira, libera os hormônios, a bioquímica, que faz o quê? A gente se sentir bem, a gente se sentir seguro, a gente sentir confiança, que é o oposto daquele estado de luta ou fuga. Então, as nossas relações saudáveis, elas regulam o nosso sistema nervoso. E as relações tóxicas desregulam. E para saber se uma relação é saudável, como é que eu sei se uma relação é saudável? Observe como você se sente. Observe suas emoções. Observe seu estado de saúde físico, mental. Porque, assim, a curto e médio prazo, essa relação, vamos dizer que dá problema, ela pode te adoecer mentalmente. E a longo prazo, fisicamente. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado é engraçado, porque assim, quanto mais a gente vai tendo uma situação que desencadeia uma certa química, uma bioquímica no nosso corpo, uma emoção, mais essa emoção pingando ali vai fazendo o estrago. Então perceba, como que você se sente depois de estar com determinadas pessoas? Você sai mais inteiro? Você sai mais sugado, drenado? Você se sente visto? Você se sente rejeitado? O corpo fala e você sabe. Então, um dos pilares, o quarto pilar, é cultivar boas relações. E cultivar boas relações não é agradar todo mundo, não é agradar os outros. Por isso que no começo eu falei, é sobre nós. Cultivar boas relações é a gente se colocar em lugares onde a gente consiga respirar, onde a gente consiga ser a gente mesmo, onde a nossa alma respira. Tá lá a Cíntia fazendo o nosso resuminho. Legal. 1, alimentação. 2, exercício. 3, o sono. E 4, relacionamento. Boas relações trazem esse pilar porque também mexe na bioquímica. Então, entende como todos eles têm a ver com a bioquímica, com a química do corpo, e isso é emoção o tempo inteiro. E a gente acha que a emoção é só o sentir, a raiva, a tristeza. Não é, a emoção é o nosso estado sistêmico, complexo e completo.
Quinto pilar. O quinto pilar é o manejo do estresse. O que que é esse manejo do estresse? O estresse a gente sempre vê como algo negativo, mas ele não é ruim, ele não é o vilão, ele não é o problema. O problema é a gente viver sem as pausas, tá? Sem as pausas. Esse é o problema. Esse é o problema. Isso eu tenho que escrever. O problema é viver sem as pausas. Só no estresse. O estresse em si, ele é uma reação natural. Ele vai ativar o corpo para a gente lidar com os desafios. Mas viver em estresse crônico não dá. Esgota. A tensão vai ativando esse modo sobrevivência ativado, esse luta ou fuga ativado o tempo inteiro. A gente vai ter esse pensamento sempre estreito, ansioso, não vai conseguir tomar decisão, não vai dormir bem, não vai fazer boas escolhas para se alimentar, não vai conseguir fazer o exercício. Então, a gente precisa entender que manejar o estresse é, em resumo aqui, que eu quero trazer, um ponto é cultivar pausas. É entender que o mundo não para, mas você pode e precisa ter essa autonomia de entender como a gente funciona, a tua particularidade única, que é a tua vida, as tuas necessidades, e aplicar, então, técnicas de manejo de estresse, técnicas simples, como respiração, como momentos de silêncio, como uma oração, que são profundamente reguladoras. Elas mudam a química do cérebro, essas técnicas, essas pausas. Elas vão devolvendo para o sistema nervoso a possibilidade de presença. Aí o nosso sistema nervoso não está reativo, ele está presente. E é uma das coisas que a gente vai trabalhar, é o que nós vamos trabalhar 2 dias profundamente na neuroimersão aqui em Balneário Camboriú. Então, diante de um desafio, por exemplo, do dia a dia, dos acontecimentos corridos, sem espaço para nada, e resolve, está sempre fazendo, estressado. Dá um espaço entre o estímulo, a coisa, a demanda, o que precisa, e a tua resposta para isso. E esse espaço, ali entra o manejo do estresse. Porque o manejo do estresse é a inteligência emocional. Mas essa inteligência emocional ela precisa de espaço, pausa. Na pausa, você vai poder atuar com inteligência emocional se você não tem o espaço. Por isso que esse é o ponto do manejo do estresse, dar espaço. Aí você pode aplicar o que é necessário para você, dar rumos mais saudáveis para as suas situações. É isso aí. Eu vou falar o último agora. Aí depois a gente vai para a prática. E eu quero deixar aberto aqui que enquanto eu vou falando, o último, vocês possam fazer alguma pergunta se quiserem. Fiquem bem à vontade, tá? Porque eu vou falando, daí eu leio as perguntas. E o último pilar? O último pilar é a espiritualidade. A espiritualidade extremamente envolvida com a nossa bioquímica. A espiritualidade, ela está diretamente ligada à qualidade química do nosso corpo, das nossas emoções, do nosso corpo. Assim como uma comida, uma cenoura, uma maçã, a espiritualidade tem influência química, assim como a alimentação. E espiritualidade não é religião, é se sentir pertencendo, pertencendo a algo maior, algo mais sábio, algo mais profundo do que o que se vê. A espiritualidade permite a gente enxergar os outros, os contextos, a vida, de uma forma holística, de uma forma completa. É um ancoramento. A espiritualidade, eu sinto que a gente se ancora no invisível. A gente se agarra
numa coisa que a gente não vê, mas que a gente sente, que é muito segura. Com a espiritualidade, a gente pode controlar as nossas emoções em momentos difíceis, que a gente não entende. Então, eu estou dando um salto da inteligência emocional, onde eu uso o manejo do estresse, meu conhecimento, para me colocar num estado de homeostase, de equilíbrio, e eu estou dando um salto para me colocar numa energia que eu não sei bem o que é, mas que desencadeia uma cascata de emoções, de bem-estar e de confiança. Então, na hora que a gente se ancora nesse todo, a gente desencadeia uma confiança interna de que a vida está a nosso favor, mesmo que a gente não esteja entendendo nada do porquê está acontecendo tudo isso com a gente. E quando a gente vai cultivando a nossa presença no invisível, essa pausa, agora o salto a mais no invisível, no espiritual, eu até tiro ali a minha, vamos dizer assim, a minha ação. No item anterior, o manejo do estresse, eu dou a pausa para que eu possa entender e ter esse tempo de manejar as coisas, mas eu estou no controle. Quando eu subo um pouquinho aqui para esse pilar do espiritual, eu tenho uma presença no invisível. Então, ali, meio que eu saí do controle e eu deixo vir algo. Eu ativo redes cerebrais diferentes nessas etapas e diferentes frequências no cérebro. E aí, para quem já está acompanhando aqui há tempo, quem já fez, já foi aluno das formações, aí vem que a inteligência espiritual atua. Porque a gente está produzindo ondas gama, que são as frequências rápidas, que permitem os insights, que permitem entendimentos mais complexos. Essa é a inteligência espiritual, que acontece naturalmente nesses momentos de presença. E essa presença não é em algo específico, é uma presença no campo de sabedoria, como se a gente fosse ancorado ou fosse no flow, no fluxo da vida. E ali vem essas respostas mais verdadeiras, que são aquela eureka. Nossa, faz muito sentido para a minha vida, para a minha situação complexa que eu estava passando. E uma das perguntas que praticamente nos levam nessa porta, na porta desse pilar, é como eu faço, ok? Então, aqui eu falei da inteligência espiritual que pode ou não ser consequência de praticar a espiritualidade. Em todo caso, praticar essa conexão com o todo, com o pertencimento a algo maior, gera mudanças positivas no nosso cérebro. Vai promover saúde mental, saúde emocional, física e comportamental. Vai mudar nosso comportamento. E aí a gente volta ao ciclo, vamos dizer, da alimentação. Porque essa consciência ampla, essa consciência espiritual, ela já faz o quê? A gente enxergar diferente. Aí vai fazer eu ter mais auto-amor, escolher melhores alimentos, mais consciente, ter mais autocuidado. Então, esses 6 pilares, eles são ligados, e se um deles é afetado, vai dar problema no outro. E aí, talvez a solução do teu problema, agora que você ouviu todos os pilares, esteja em outras ações. Por exemplo, um sobrepeso. Pode, claro que você vai ter a parte física, a parte do exercício, a parte da dieta, mas veja, pode ter uma base de restauração desse sobrepeso numa mudança de relações. Talvez tenha uma relação causando um, uma quebra desse pilar. Um sono pode melhorar, por exemplo, com mudanças alimentares. Você vai tomar café de noite, você está se alimentando mal, pode melhorar teu sono com a alimentação. Ou com uma prática de conexão com o todo, como eu falei, ou de oração. Aí você começa a praticar a oração diligentemente, todos os dias. Nessa oração você está fazendo o quê? Você está desligando o teu estado de alerta, você está gerando confiança, isso vai fazer o quê? Você dormir melhor.
Então, essa prática dessa espiritualidade pode fazer esse pilar do sono ficar bom. Um sentimento de desânimo, um sentimento de uma vida sem sentido, pode melhorar dormindo melhor. Porque se eu durmo bem, eu já vou acordar diferente, eu vou começar a trazer mais o ânimo para a vida. E a capacidade de discernir, de entender e de dar conta das coisas e, consequentemente, vai melhorar. Ou fazer exercício para retomar essa conexão física e química com a vida. Certo? Então, veja, nem sempre a solução para o nosso problema de um dos pilares está naquele pilar, pode estar num outro. Então, façam a autoavaliação de vocês, tá? O que vocês acharam desses pilares? Bom descobrir os 6 segredos para o bem-estar? São segredos. Por que são segredos? Porque a gente não vê, então não olha assim por esse jeito didático, talvez, ou ligado, interligado. A gente vê as coisas muito separadas. Então, por isso é um segredo. Mas é um segredo que não é segredo, segredo revelado aí. Vamos para a nossa prática, então? Sim, eu agradeço. Todos os meses eu estou aqui, geralmente na última quinta-feira do mês, certo? Só não é na última quinta-feira do mês quando tem alguma exceção, alguma situação, um feriado, ou a agenda nossa do Conecta Ajuda já não cabe, já tem uma outra aula de outra pessoa, enfim. Mas, geralmente, toda última quinta-feira do mês. Dezembro não tem, então a gente pula, são sempre 11 aulas no ano, tá? Sempre aqui, gratuito, fica no YouTube, fica gravado, compartilha com quem vocês sabem que vai se beneficiar com esse conteúdo, salvem para assistir depois, comenta, se inscreve, faz todas as coisas que todo mundo diz para fazer, que vai ajudando isso a movimentar a saúde do meu trabalho, a saúde das emoções, da bioquímica das emoções, ela acontece com movimento, com esse cultivo que é de vocês, de multiplicar isso, de trazer para a vida. E se tem algo bom na vida de vocês que vocês fazem com esse conteúdo, apliquem, porque é isso que ancora a energia do meu trabalho e dessa entrega. Porque mesmo que você não compartilhe com alguém, mas você usa para você, essa semente, ela brotou, ela fez sentido, ela deu certo, ela pegou, ela vingou. É isso, é trazer aqui que essas sementes brotem em vocês, que isso floresça, que essa saúde cresça, essa saúde emocional. Legal, gente. Então, é isso, nos vemos no. Ai, a Leda falou: dormir bem é o melhor investimento na saúde emocional, faz muito sentido. E é, tá? E é. Eu sei, gente, se eu não durmo bem, e às vezes eu tenho, em alguns momentos, são raros, mas existe aqueles picos de criatividade, ou um fluxo que eu quero engatar no trabalho e vai na madrugada. São dias para recuperar e não se deve fazer isso. Não se deve, porque realmente não faz bem. Não faz mesmo, a gente precisa manter o sono. Pessoal, muito obrigada. Até mês que vem, mas olha, tem muita coisa ainda, porque a gente, antes da aula do mês que vem, a gente vai ter laboratório, como eu faço, tá bom? E qualquer dúvida, querem falar sobre a formação em saúde emocional ou neuroimersão, falem comigo, ou acesse o site. Um beijo, boa noite, obrigada.